Olá, galera. Boa noite a todos. Marco Júnior aqui novamente, né? Novamente para quem está me acompanhando aí, me acompanha há mais tempo pelas plataformas, mas hoje, excepcionalmente, é a minha primeira vez que eu estarei gravando aqui um vídeo solo para o canal Brasil Grande. Então, quem estiver acompanhando pela plataforma do Brasil Grande vai estar acompanhando num formato ligeiramente diferente do formato que eu estará acompanhando nas outras plataformas. Um assunto que chamou a atenção aqui no dia de hoje, no dia 29 de janeiro, né, foi a divulgação do resultado fiscal do governo federal. Né? Hoje saiu o resultado, né, do primário, né, do resultado primário, né? E o governo federal registrou a notícia, né, que saiu, é que o governo federal registrou um déficit de 230,5 bilhões de reais em 2023, ou 2,1% do produto interno bruto, isso dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? Tão logo saiu esse resultado, né, e a notícia já, tipo assim, já chegou já ganhou o noticiário econômico, né, os mercados financeiros, né, durante já pela manhã e repercutiu ao longo do dia, né, alguns setores, né, tanto da imprensa, nas redes sociais, principalmente mais ligados, ora aos liberais, ora aos bolsonaristas, resolveram falar, nossa, tá vendo, né? O governo Lula gastou demais, né? E que, cara, tá vendo? Olha, irresponsabilidade aí e gastando muito dinheiro, por isso saiu esse déficit de todo tamanho, né? Eu não vou entrar no mérito, né, se é algo em si mesmo bom ou ruim esse resultado, né? Muito embora do ponto de vista do governo, né, foi um resultado frustrante, porque o governo esperava um resultado não tão destoante assim das expectativas, né? Contudo, quando você olha o resultado, quando você olha o que causou esse resultado tão discrepante, né, esse déficit tão astronômico assim, quando você olha, né, você repara bem, né? E aí eu vou, assim, para quem vai me acompanhar aqui pelo canal do BG, vai acompanhar com a tela aqui dividida aqui com a tela dividida aqui com a notícia do G1, né? E quem for me acompanhar pelas outras redes sociais, eu posso deixar na descrição o link a respeito, né? Quando você olha, né, a matéria, né, você vê o seguinte, né, que vou citar aqui o trecho aqui da matéria do G1, né, a respeito. Em 2023, foram pagos aproximadamente 92,4 bilhões em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em novembro. O Supremo determinou que a União quitasse a dívida com precatórios acumulada em 2022 em razão da PEC dos precatórios, que limitou esses gastos, né? E aí vem aqui, sem considerar o pagamento extraordinário das dívidas judiciais, o déficit do governo em 2023 seria de 138,1 bilhões, segundo o Tesouro. Isso representa 1,27% do PIB. De acordo com o secretário do Tesouro, Rogério Seron, também afetou o resultado primário o acordo para compensação da União, os Estados e Distrito Federal pela perda de arrecadação com teto de ICMS sobre combustíveis em 2022. Ao excluir todos esses fatores, o déficit seria de aproximadamente 117,2 bilhões, ou 1,08% do PIB. Daquele diálogo, déficit de 1% do PIB, mais para o início do ano a gente fica próximo, afirmou Seron. Note dois aspectos que levaram a esse valor de 230, mais de 230 bilhões de déficit. Você vai ver que 90 desses 230, né, 92,4 bilhões, né, cerca de 92 bilhões, para a gente arredondar aqui, foi por conta dos precatórios que não foram pagos em 2022, último ano da gestão Jair Bolsonaro, né?
E mais ainda, né, o acordo para compensação da União aos Estados e o Distrito Federal pela perda de arrecadação com o teto de ICMS dos combustíveis. Aquele corte, né, no ICMS que foi feito na canetada, né, pelo presidente da República, né, em 2022, mais uma vez, né? E isso foi cerca de 21 bilhões. Se você for fazer as contas aqui, cerca de 21 bilhões, né, também que teve que ser gasto para poder compensar os estados e o Distrito Federal pela perda de arrecadação com o ICMS. Então, note muito bem, desses mais de cerca de 230 bilhões de reais em déficit, né? Em déficit, note muito bem, cerca de metade desse valor foi basicamente esqueletos que ficaram lá para trás da gestão anterior, gestão de Jair Bolsonaro. E note muito bem, e aí entra a questão, é um ponto até assim, é bem engraçado, né? Algumas coisas assim, pessoal que falou tanto, olha, a Dilma deu pedalada fiscal, né? Empurrou com a barriga as contas públicas, coisas do tipo. Eu pergunto, isso é muito diferente do que o que Bolsonaro fez? Porque, veja bem, se os precatórios, né, esses 90, para você ter ideia, só os precatórios, né, eu lembro, por exemplo, o resultado de 2022 foi de 54,1 bilhões, cerca de 54 bilhões de reais, superávit, né, e o primeiro superávit depois de vários anos, né, os bolsonaristas comemoraram o resultado e tudo mais. Eu não vou aprofundar muito, né, nessa discussão, porque, mas já adianto que isso foi, entre outras coisas, a guisa de investimentos em mínimos históricos, né, é, e uma máquina pública que estava em alguns setores prestes a colapsar. Mas eu não vou entrar muito em detalhes nisso. Vou entrar em detalhes num outro momento. Mas quando a gente foca, né, no que levou, né, esse resultado tão bom, tão alvissareiro para alguns do mercado financeiro, você vai ver, né, que se esses precatórios tivessem sido pagos em 2022, não teria superávit. Seria mais um ano de déficit. Tudo bem, um déficit menor, bem menor do que nos anos anteriores, mas seria mais um ano de déficit. Quase seria cerca de 40 bilhões de déficit. Né? E se contabilizar, né, as compensações a estados e municípios, seria algo em torno aí de 60 bilhões de déficit. Né? Então, note bem uma coisa, né? Esse superávit que Bolsonaro construiu em 2022, e isso está bem claro com essa explicação, é meramente fictício. Nunca existiu de fato. Na verdade, o que o Bolsonaro fez foi empurrar uma despesa que ele tinha, que ele teria que pagar, né, na gestão dele, para a gestão seguinte, né, que, de certa forma, e aí ele foi mais esperto que a Dilma, né, porque a Dilma, na hora que foi dar as pedaladas, no final as consequências caíram sobre ela mesma. Né? Pelo menos no caso do Bolsonaro, ele foi um pouco mais esperto e deixou isso cair nas mãos do Lula. Né? Então, note bem uma coisa. Né? O Bolsonaro ele simplesmente deixou um esqueleto para trás, né? Para o Lula. Né? Se ele fosse esse superávit que ele supostamente criou, é a mesma lógica de alguém, sei lá, economizar, dizer que economizou, mas na verdade pagou o mínimo no cartão de crédito. E aí tem que pagar isso mais para frente. Né? Então fica bem claro, né, que esse discurso, nossa, que Bolsonaro ele foi austero nas contas públicas, ele fez uma condução responsável, sempre foi muito fictício, né, muito aquém da realidade. Né? É óbvio, né, pode-se dizer que ele tem um ou outro mérito, mas certamente não na questão fiscal. Né? Se não fosse essa manobra toda, 2022 teria fechado mais um ano de déficit. Simples assim.
E uma coisa que a gente conclui a partir disso, né, é que os mercados, né, na verdade, eles não se importam tanto, né, com essa ideia de que, porque os mercados, eles se importam, né, com as contas públicas, né, com responsabilidade fiscal, nem tanto, né? Na verdade, os mercados eles se importam se contanto que esteja, digamos assim, podem se importar, podem não se importar, contanto que a pessoa que esteja lá sentada na cadeira seja a pessoa, entre aspas, certa. Né? Na verdade, eles não se importam nem com em pedalada, né? É só você ver que muitas pessoas no mercado no ano passado ficaram exaltando o tal superávit. E agora a gente sabe muito bem como é que esse superávit surgiu, né? Enfim, meus camaradas, é isso. É o meu primeiro vídeo aí para o BG. Mais um vídeo aí para quem estiver assistindo as outras plataformas. E até mais, pessoal. Grande abraço.